Olá, olá, e aí, gente, tudo bom? Eu sou o Rodrigo, eu faço parte aqui da equipe do Home Bio, o nosso canal muito bacana aqui de aulas de biologia e ciências para o YouTube. E hoje eu vou dar mais uma aula para vocês. Bom, do que será que vai falar hoje? Será que vocês sabem? Será que já deu para ver o que a gente vai falar por aí em algum lugar? Bom, será que vocês já repararam no logo do nosso canal? Vocês já repararam que nele tem esse elemento? Será que esse elemento está no logo do nosso canal? Vocês conseguem ver aí em algum lugar da tela? Será? Porque a gente vai começar essa aula a partir dele, beleza? Então, o que é isso aí que vocês estão vendo? É uma lupa. E o que será que a gente pode fazer com uma lupa? Para que a gente usa lupa? Né? Então, vejam só, esse menininho está usando a lupa para observar a plantinha ali no solo com mais detalhes. Será que é para observar a planta? Ele quer ver a superfície da folha com mais detalhes? Ou ele quer ver alguma partícula que está ali no solo? Ou algum bichinho que está passando por ali? De repente tem um fungo, né? O que será que tem ali que o menino está observando? Bom, essa imagem aqui embaixo, a gente consegue ver, né, que a lupa ela está dando uma maximização, dando um zoom nos detalhes de uma folha, né, de uma planta. Não é isso mesmo? Bom, aparentemente não, mas a gente consegue, reparem que dá para ver a planta com mais detalhes, a superfície da folha com mais detalhes, aplicando a lupa em cima dela. Mas aparentemente, o que está se intencionando ver aí com o uso da lupa é o inseto com mais detalhes, né? Bom, mas é possível, por exemplo, também que nosso interesse seja ver a superfície de uma folha com mais detalhes. E aí, né, a gente aplica a lupa em cima e a gente vê. A gente vê que tipo de coisa? A gente consegue ver as nervuras da folha com mais detalhes, a gente consegue ver moléculas de clorofila, a gente consegue ver tricomas, que são aqueles pelinhos com bastante detalhe, aqueles pelinhos das folhas. A gente consegue ver as células das folhas? Não, 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 não. Parou, já ali na célula da folha a gente já não conseguia ver, né? Então, falei nas moléculas de clorofila, né? A gente não conseguia ver. Então, assim, com uma lupa, vai com uma lupa, arruma uma lupa, pega uma folha de uma planta aí na casa de vocês e dá uma olhada, vê se vocês conseguem ver células, moléculas de clorofila, talvez é para ver com um pouquinho mais de detalhe os tricomas, que são os pelinhos. Já repararam que as plantas têm uns pelinhos, principalmente às vezes na parte de baixo da folha? Bom, mas para ver com bastante detalhe e para ver células e moléculas de clorofila, me parece, eu tenho a impressão assim, que a lupa não é o suficiente. Eu estou afirmando isso, na verdade, tá? A lupa não vai ser o suficiente. Bom, então, essa imagem, ela é de células de uma planta, tá? O que está sendo mostrado nessa imagem aqui agora são células vegetais. E como foi que fizeram essa imagem? Tipo, alguém desenhou, né? Alguém que manja muito de desenhar fez isso aí e falou pra gente que eram células vegetais. Não, não foi, tá? Para fazer essas imagens, foi necessário um instrumento que a gente chama de microscópio. E se alguém ainda não percebeu, o tema da nossa aula de hoje é sobre microscopia. Então, o que é microscopia? Microscopia é dita uma ciência, ou assim, um ramo da ciência, uma área da biologia, uma ciência que estuda os métodos e as aplicações em que se usa o microscópio, que é esse instrumento aqui que está aparecendo aqui, beleza? Acima de uma mesa, né? E o microscópio, ele serve, né, para observação de objetos. Isso que a gente faz com a microscopia, né? Observar objetos e ou detalhes desses objetos com dimensões inferior ao limite de resolução do olho humano. Então, a gente consegue observar objetos ou detalhes desses objetos que não é possível observar no que a gente chama de a olho nu, né? O olho desprovido, o olho sem nenhuma ferramenta auxiliando para visualizar objetos muito pequenos, objetos minúsculos. A gente depende, né, de um microscópio para conseguir visualizar. Ah, mas e a lupa? Bom, e a lupa, né? Calma, calma, calma. A gente vai passar por ela de novo depois, bem rapidinho,
mas eu vou tirar essa dúvida aí, tá? E então, essa ciência, ela estuda métodos e aplicações. Então, métodos de utilizar o microscópio e as técnicas de microscopia, portanto, e as aplicações da microscopia. Então, a gente vai conseguir ver isso hoje ainda, tá? Na prática. Na prática, por um vídeo do YouTube, uma simulação, né, da prática. Vejam bem, então, o que a moça está fazendo aí, que vocês podem fazer, né, na escola, no laboratório, na faculdade. Tem um microscópio e ela está olhando através dele. O que será que ela está vendo? Bom, então, vamos definir o que é esse tal desse microscópio. Tá? Antes de tudo, na verdade, microscópio vem do grego micro e scopen, em que micro significa pequeno e scope significa olhar. Portanto, microscópio significa ver, olhar o pequeno. Obrigado, Maricérgio Cortella, pela sua participação na aula. Aparentemente, esse foi Maricérgio Cortella. E então, o que é o microscópio, né? Não sei se vocês conhecem Maricérgio Cortella, vocês acham que isso é cringe, mas enfim, estou aqui, né, fazendo minha parte, convidando ele para ajudar. O microscópio, então, ele é um instrumento, né? A definição do microscópio, além do significado da palavra que o Cortella nos trouxe, que é algo que a gente usa para ver o que é pequeno, ele é um instrumento que amplia objetos minúsculos, tá? Então tem objetos, ou detalhes, ou itens, né, organismos muito pequenos, que vão ser ampliados por esse instrumento, assim produzindo uma imagem na qual o objeto aparece maior. Então, ampliar vai fazer com que o objeto, que o detalhe que a gente quer visualizar nele, tenha uma aparência maior. Outra definição é que microscópio é um aparelho com lentes óticas. Então, o microscópio não é simplesmente uma máquina que a gente olha por ele e a gente vê, tá? A gente amplia as coisas. Para isso, ele conta com lentes óticas. E isso maximiza, isso magnifica, isso amplia, como já dito anteriormente, um ser ou estruturas minúsculas, né, detalhes, objetos muito, muito, muito pequenos, a um tamanho de boa observação, para que, né, com o auxílio desse instrumento, a gente consiga visualizar e estudar e concluir coisas, enfim. Então, o nosso olho sozinho não consegue ver a partir de determinado tamanho. A gente consegue ver mais ou menos até 0,1 milímetro. Galera, vocês sabem o que é 0,1 milímetro? Pega a régua de vocês. Será que vocês têm uma régua? Joga no Google aí, régua. Google Imagens, régua. Aí vai aparecer lá. Ou vocês vão pegar, melhor se pegarem a régua de vocês, por favor. Aí vocês vão ver que essa régua, ela tem vários tracinhos, né, que estão marcados de 1 a 30. Esses tracinhos que estão marcados de 1 a 30, que são traços maiores na régua, eles são os centímetros. E aí tem traços não numerados, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 29 e o 30. Esses traços não numerados são os milímetros. O milímetro, ele é o menor tracinho da régua, portanto, que é 1 metro dividido por 1000. E se você pegar e dividir esse milímetro por 10, né, vai resultar em 0,1 milímetro, que é, por sinal, a espessura de um fio de cabelo. Esse 0,1 milímetro, a espessura de um fio de cabelo, é geralmente associado ao menor tamanho que a gente consegue ver sem o auxílio de lentes óticas, de lupa, microscópio, enfim. Bom, então, isso é o microscópio. E é isso, galera. Obrigado por terem colado na aula. Não, brincadeira, tem bastante coisa pra gente ver ainda, tá? Não acabou por aqui. Então, bom, as pessoas pegam o microscópio e elas olham o quê? Coisas muito pequenas, tá? Um grão de arroz? Um grão de arroz aqui, ó. Vocês não estão vendo, né? Porque vocês têm que ter bastante criatividade para ver ele. Enfim, para ver um grão de arroz, a gente vai olhar no microscópio? Será? Bom, então, para caminhar nesse sentido do que a gente vai visualizar no microscópio, a gente precisa retomar a noção de níveis de organização da biologia, níveis de organização da vida. Então,
as estruturas da vida, a vida, né, ela segue esse caminho aqui dos níveis de organização, tá? Então, os átomos são as partículas associadas às partículas mais simples da vida, né? Eles têm subpartículas, tem partículas que compõem o átomo, mas o átomo são as menores partículas. Átomo, galera, o oxigênio, né? Ele é formado por o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. Então, átomos, né? Os elementos químicos, a sua forma ali, né? Na sua constituição, em partículas. As moléculas são junções de átomos, né? Através das ligações entre átomos formam-se moléculas. Então a água, H2O, é uma molécula, junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Temos também as organelas, então, bom, as moléculas, elas vão compor estruturas, né? As proteínas, não sei o quê, e aí, caminhando para organismos vivos, formam-se organelas. As organelas, por sua vez, elas compõem as células. Tá? Então, cada célula de um organismo, ela tem algumas organelas. Em alguns organismos tem mais organelas, em outros tem um pouquinho menos às vezes, depende aí, mas isso é tema para outras aulas, né? Células compõem tecidos. Já ouviram falar em tecido adiposo, tecido nervoso, tecido epitelial? Tecido nervoso é o do sistema nervoso, do cérebro, por exemplo. Epitelial é o da pele. Então, tecido, ele é um conjunto de células e, eventualmente, de alguns outros componentes também. Os tecidos vão compor órgãos. Então, o nosso cérebro é composto por tecido nervoso. O nosso coração é composto por tecido conjuntivo, né, que a gente associa a tecido muscular, né, derivações dele, na verdade, e aí o tecido, né, cardiovascular compondo o coração. E os órgãos compõem sistemas, então o coração com os vasos sanguíneos vai compor o sistema circulatório, o cérebro com o cerebelo, com o bulbo, com a medula espinhal, com os nervos, vai compor o sistema nervoso. E o sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório. Será que tem aulas no Home Bio sobre isso? Se vocês derem uma olhada, deve ter uma playlist aí, hein? De sistemas da anatomia e da fisiologia. E, então, o conjunto de sistemas compõe os organismos. Bom, e o que será que a gente consegue ver, né, a olho nu? A gente consegue ver organismos a olho nu? Bom, a boa parte deles, exceto os micro-organismos, né? Os micro-organismos, eles têm tamanhos micrométricos para nanométricos, então a gente não consegue ver a olho nu muitos protozoários, que é o tema de aulas que vão vir por aí no canal, os vírus, que já temos aulas no canal. Mas será que no microscópio comum a gente consegue ver átomo, moléculas, células? Bom, me parece que sim, que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Células vegetais sendo vistas sob microscópio, né? E então, algumas coisas aqui vai ser importante ter o uso do microscópio para a gente visualizar. Por exemplo, células, por exemplo, os tecidos, né? O conjunto dessas células. Já os órgãos, né? A gente consegue ver geralmente a olho nu. Então, a gente visualiza os tecidos dele para estudar um detalhe de um órgão, por exemplo. Beleza? Bom, e daí, o que será então que a gente vai visualizar no microscópio? Então, tem essa vista desarmada aqui. Vista desarmada é a vista a olho nu, digamos assim, né? É a vista sem o auxílio de instrumentos, de ferramentas, de microscópio, de lupas. E o que a gente consegue ver nessa vista desarmada? A gente consegue ver, aqui tem um exemplo de uma árvore que não é nativa do Brasil, sinto muito, peguei essa imagem pronta, paciência. Uma sequoia, que é uma das maiores árvores, talvez a maior árvore que existe no mundo. A baleia azul, que é o maior animal que existe hoje vivo no planeta Terra. Então, certamente a sequoia está associada aí por ser a maior árvore também. Ela ultrapassa 100 metros de altura. Suave, de boa, ela ultrapassa 100 metros de altura. Os seres humanos podem ser vistos, né? Enfim, grande parte dos animais, aves, como por exemplo o beija-flor,
alguns beija-flores, eles chegam a ser menores que, que 10 centímetros. Tem beija-flores que tem 5 centímetros, tá? Então, ó, aqui, assim, nessa escala, ó, mais ou menos, tá? Então, a gente consegue ver coisas pequenas, né? O ovo de um peixe, por exemplo, o ovo de um peixe, ele tem um pouco mais que 1 milímetro, um pouco mais que o menor tracinho da régua, tá? Ele tem em torno de 1,2 milímetros, dizem aí, beleza? Só que aí, e a gente consegue ver o ovo de peixe com mais detalhes no microscópio, dependendo, né? Só que aí, o que que a gente vai ver no microscópio, então? Células, células animais vegetais, algumas bactérias, cloroplastos, mas depende do nível de detalhamento que a gente quer, né? Então ele ainda está nessa faixa aqui, ó, os cloroplastos, beleza? E pera, e aí surgiu um microscópio eletrônico aqui. Vocês já ouviram falar nisso? Calma, calma, que já já eu vou mostrar o microscópio eletrônico, tá? Vou falar dele. Microscópio eletrônico é um microscópio mais avançado, que surgiu mais recentemente na história da ciência, e né, a gente usa ele para visualizar partículas geralmente menores que 1 micrômetro, menores que, na verdade, que uns 400 nanômetros, mas menor que 1 micrômetro já, ó, menor falar para vocês, menor que 5 micrômetros já fica difícil, dependendo do microscópio, de visualizar. Então, a gente faz uso de microscópios eletrônicos, nos quais a gente consegue visualizar os vírus, proteínas, lipídios, moléculas, e, na verdade, dependendo até o átomo para visualizar no, no microscópio eletrônico. Mas vamos lá, vamos ver o que são essas coisas. Olha só, essa imagem, ela mostra para gente um óvulo humano. Tá? O óvulo humano é a maior célula que a espécie humana tem. Óvulo, a célula reprodutiva, o gameta, é o gameta feminino. Então, o óvulo, ele está aqui marcado numa gotinha d'água, tem uma seta apontando para ele, para a gente não que ele é uma poeira qualquer, né? Comparado o tamanho dele ao de uma moeda, tá? Então, assim, vai, dependendo do óvulo, dependendo do zoom, dependendo da foto, a gente consegue ver um óvulo a olho nu, né? Dependendo da, da pessoa que está mexendo com ele ali, né? Que está te mostrando, está achando esse óvulo. Então, mas não é tão fácil de achar por aí. Um óvulo humano vai ter em torno de 1 milímetro, tá? Um pouco menos, dependendo, beleza? Talvez em torno de 1 milímetro. Então, dependendo, até dá para ver a olho nu, mas é bem difícil. Aqui está um óvulo humano comparado com o tamanho de uma moeda. Bom, agora, de volta ao microscópio, existe um microscópio simples, né? E o que será que é esse microscópio simples, hein? Microscópio simples, gente, não é nada mais nada menos que uma lupa. Mas a lupa, né, aquilo que eu mostrei do logo do Home Bio lá no começo, então, aqui que a gente chama de lupa de mão, tá? Aquilo a gente chama de lupa de mão, e essa aqui é uma lupa elétrica, digamos assim. Então, ela tem uma única lente, né, tem iluminação própria, né, um sistema de iluminação. Geralmente tem duas iluminações, uma aqui de baixo e uma vindo de cima, e isso ajuda a gente a visualizar algumas coisas. Esse é o microscópio que a gente chama de simples, porque é uma única lente, assim como uma lupa de mão, uma única lente. Uma lupa pode ser, dependendo da, né, da pessoa que está falando, considerada um microscópio. Uma lupa de mão, depende de quem diz aí. E existe o microscópio composto. O microscópio composto é esse que eu estou dando enfoque na aula, beleza? Ele tem duas lentes. Ele é chamado de microscópio composto porque ele tem duas lentes. Quais são essas lentes? Na verdade, ele tem mais que duas lentes, mas para formar a imagem vai passar sempre por duas lentes, teoricamente, né? Então, é porque aqui ele tem quatro lentes, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Então, o microscópio óptico ou de luz, ele tem essas lentes oculares. Por que será que são chamadas de oculares? Porque é onde a gente coloca os nossos olhos, como se fossem óculos. As lentes oculares são onde a gente coloca os nossos olhos. Tem lentes objetivas. As objetivas é a que a gente vai mexer nelas de acordo com o nosso objetivo, tá? Não é exatamente por isso o nome dela, mas para vocês associarem aí, a gente altera a lente
objetiva de acordo com o nosso objetivo. E outro componente que está mostrando aqui, a gente vai ver outros daqui a pouco, são as fontes de luz, tá? Ela sempre tem uma fonte de luz vindo daqui, né? Essa fonte de luz, então, vai emitir luz para cá, aqui vai ter um objeto que a gente quer visualizar, E como que a gente pega uma célula vegetal na mão e coloca lá? Calma aí. Vamos ver o que são essas lentes objetivas. Então, essas lentes objetivas, elas são lentes que a gente vai conseguir alterar o aumento do microscópio. Bom, as lentes oculares, elas têm um aumento de 10 vezes. Geralmente, tá, o mais comum é as lentes oculares terem um aumento de 10 vezes. E as lentes objetivas são 4 e a gente rotaciona elas conforme o nosso objetivo, conforme o que a gente quer visualizar. Então ali tem lentes objetivas de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes. E vocês estão vendo isso aqui? Lâmina. Por que vai uma lâmina abaixo da lente? Então, o que são essas lâminas, né? Ó, vocês estão vendo aqui, tem outras estruturas, óleo de imersão. O óleo de imersão, ele é importante para quando a gente aplica o aumento de 100 vezes, e daí vai dar um aumento de 1000 vezes, né? Nem todos os microscópios ópticos têm isso, mas boa parte deles tem. Então a gente aplica esse aumento de 100 vezes, e daí na ocular vai multiplicar por 10, vai dar um aumento de 10 vezes. E para isso, como vai ter contato quase que direto da lente com a lâmina, é necessário aplicar o óleo de imersão, senão tem risco de quebrar e danificar tanto a lente quanto a lâmina. E o que é essa lâmina, né? Lâmina é isso aqui. Tá, mas para que serve? Bom, é na lâmina em que a gente coloca o que a gente quer visualizar. Então, uma amostra, né? A gente fixa a amostra que a gente quer visualizar. Por exemplo, uma amostra de sangue, ou uma amostra de um corte bem fininho de um vegetal, de uma folha. E aí a gente coloca na lâmina, tem toda uma técnica específica para preparar lâminas, né, para preparar amostras para microscopia, e a gente aplica essa lamínula por cima, tá? Lamínula, na verdade, vem do grego e significa lâmina pequena, tá? É o diminutivo de lâmina aí. E daí, na hora que a gente colocar a lamínula por cima da amostra, na lâmina, né, bem colocado, com uma técnica específica ali para não formar bolha, né, para tentar formar vácuo, o máximo possível, né, de vácuo. Então a gente montou a amostra que a gente quer ver. Aqui, por exemplo, né, tem uma amostra. Então é assim que fica o que a gente quer visualizar sobre o microscópio. Tá? É uma coisa que vai ser praticamente bidimensional. Ela tem 3 dimensões, mas essas 3 dimensões, sabe, são praticamente 2 só, porque tem que ser muito fino. Por que tem que ser muito fino? Porque vocês estão vendo aqui que tem uma fonte de luz, né? Ó, fonte de luz, já falei para vocês. Essa fonte de luz, ela tem que atravessar o objeto. Então, se eu colocar o meu dedo lá sob o microscópio, a fonte de luz vai atravessar o meu dedo? Será que se eu colocar um pedaço de unha sob o microscópio, dependendo desse pedaço de unha, a fonte de luz não atravessa, dependendo da grossura. A fonte de luz não atravessa ele. Então a gente precisa, né, fazer todo o procedimento específico para poder visualizar. Esses são os componentes ditos óticos do microscópio óptico ou microscópio de luz, tá? Então tem a fonte de luz, tem um condensador e o diafragma, então é um conjunto aqui, né? É uma coisinha aqui que a gente puxa, tá? A gente regula, mexe de acordo com o que a gente quer, para regular a intensidade de luz. Então, a gente faz com que passe mais ou menos luz por esse diafragma para melhorar a visualização da lâmina, né, do objeto de estudo ali. As lentes oculares, né, já falei, são as lentes que servem para ampliar a imagem dada pela objetiva, e as objetivas ampliam a imagem do objeto a observar, já vimos as objetivas. Eles têm componentes mecânicos também, mas a gente não vai gastar tanto tempo com eles. Os componentes mecânicos, basicamente, gente, eles fornecem a estrutura do microscópio, né? Então, são o corpo do microscópio. O revólver, né, é a peça giratória que suporta as objetivas. Tem também um canhão. Nossa, é perigoso esse microscópio, né? Tem canhão, pô, tem revólver.
Não, brincadeira à parte aí, galera. O canhão, então, ele é esse tubo, né? O tubo ou canhão, ele sustenta, né, a ocular e a gente consegue regular para encaixar no nosso olho, porque às vezes você pode, né? Depende do tamanho da sua cabeça, depende de quem está visualizando, né? Enfim, as pinças ajudam a fixar a lâmina, então elas prendem a lâmina ali, senão a lâmina ia ficar toda solta ali. Então essas pinças que tem aqui, elas ajudam a fixar a lâmina. A platina é onde se coloca a lâmina em cima, beleza? Tem um pé, que é o suporte. E muito importante, os parafusos micrométrico e parafuso macrométrico, eles são utilizados para dar o foco. Então, a gente geralmente a gente fica com o uso deles, a gente sobe um pouquinho a mesa, tá? Mais ou menos assim, para que a gente foque no objeto que a gente quer visualizar. Bom, e quais são os principais aspectos de um microscópio? Bom, vocês já viram como é que é o microscópio, mas e aí? O que a gente faz com ele? Né? Então, os principais aspectos do microscópio são a ampliação ou magnificação, isso é, o quanto um microscópio, ou seja, o seu conjunto de lentes, pode ampliar um objeto. Tá? Então, quanto a gente consegue ampliar um objeto com o microscópio que a gente está utilizando? Os microscópios ópticos ou de luz, os mais comuns, eles ampliam entre 400 a 1000 vezes, que eu já passei por cima ali com vocês isso aí, né? Então, os microscópios que têm 100 vezes aumento, né? Se a gente coloca na objetiva de 100 vezes, ele tem mais 10 vezes aqui no ocular, isso resulta em 1000 vezes. Mas para usar essa objetiva, tem que usar o óleo de imersão. E o outro aspecto importante sobre o microscópio é a resolução, ou o limite de resolução também associado, né? Então, essa definição aqui é a do limite de resolução. O limite de resolução, a resolução do microscópio, é a menor distância na qual dois pontos podem estar separados e ainda ser distinguidos como objetos distintos. Tá? Essa é a definição, mas o que é resolução? Vocês já viram um vídeo? Coloca esse, podem pegar esse vídeo aqui e colocar ele em 180p, em 1080p, não sei se está no 1080, mas é 720, 1040, né, que fala, 1040p. Então, resolução é a qualidade da imagem. E no caso do microscópio, está associado ao quanto o limite do que a gente consegue ampliar, né, até o quão pequeno a gente consegue ampliar e ter uma qualidade da imagem. E associado a isso tem o poder de resolução, que é inversamente proporcional ao limite de resolução. Então, os microscópios melhores, eles apresentam maior poder de resolução e um menor limite de resolução. Beleza? Microscópios melhores, eles têm um poder de resolução maior, só que um limite de resolução menor. Bom, o limite de resolução deles ser menor é ruim? Não. Isso quer dizer que o limite de resolução deles, eles conseguem ter resolução com estruturas ainda menores. Isso é ter um menor limite de resolução. Tá? Então, ter um limite de resolução em 1 milímetro é ruim comparado ao menor limite de resolução, que seria em 10 micrômetros. 10 micrômetros é bem menor que 1 milímetro. Aquela escala lá mostrava isso, mas se eu voltar vai esbagaçar tudo aqui. Então, vamos embora. Ó, vejam só o que eu estou dizendo do poder de resolução. Um poder de resolução maior, tá? Que é o segundo aspecto ali, né? Poder de resolução. Quando um microscópio apresenta um poder de resolução maior, ele pode até apresentar, né, o mesmo zoom que o outro, mas a qualidade da imagem vai ser melhor. O mesmo zoom assim, ó, vamos olhar para aqui, para um microscópio com menor poder de resolução. O microscópio com menor poder de resolução, vamos pensar que são dois microscópios diferentes, essas imagens aqui, tá? Da esquerda e da direita. Essa imagem da direita, esse microscópio ele tem um poder de ampliação, de ampliar a imagem, ele consegue ampliar, né, a menores níveis o objeto que a gente está visualizando, mas ele tem um poder de resolução baixo. Então, a qualidade da imagem fica ruim e a gente não consegue visualizar mesmo que a gente dê uma ampliação muito grande. Bom, e aí, a gente estava vendo microscópio óptico, microscópio de luz e tal, só que em 1936, o Ernst Ruska e o Max Noll, são dois russos, eles desenvolveram o primeiro microscópio eletrônico, que parece um
um trambolho aqui, né? Um equipamento de cozinha industrial, parece que está em cima de um fogão. Que coisa é essa, né? Bom, de lá para cá, já faz 75 anos isso, avançou-se muito no microscópio eletrônico, tá? Tiveram muitos avanços na tecnologia da microscopia eletrônica. Então, bom, nós aumentamos a qualidade desses microscópios eletrônicos, né? A gente vai ver um esquema aqui de como é que é um. Qual que é a diferença? Qual que é a chave desse microscópio eletrônico? Nele é usado um feixe de elétrons, ao invés de ser usada luz. Então, são usadas partículas atômicas, elétrons, tá? Partículas subatômicas, ao invés de ser utilizada a luz. Os elétrons, eles possuem um comprimento menor que o da onda de luz visível. Com isso, são produzidas imagens de resolução ainda mais alta que a da luz. Como, por exemplo, vamos ver aqui, à esquerda temos uma imagem de microscopia óptica, que a gente vai abreviar depois como MO, e à direita temos uma imagem de microscopia eletrônica, tá? Então, olha que louco, em ambas estamos visualizando salmonela, bactéria salmonela. Nessa daqui a qualidade da imagem é bem melhor, e a gente visualiza de forma tridimensional. Aqui tem um zoom até 1 micrômetro e aqui até 25 micrômetros. Tá? O micrômetro chega a ser pouco até, dependendo do microscópio eletrônico. Bom, acontece que os elétrons possuem comprimento menor que o da onda de luz visível. Isso produz imagens de resolução ainda mais alta. Os elétrons, justamente por causa disso, por eles terem um comprimento menor que o da onda de luz visível, é melhor para atravessar o objeto. A imagem é produzida de resolução ainda mais alta, mas tem um detalhe, tem uma consequência disso. Porque, na verdade, aquela imagem que vocês acabaram de ver da salmonela colorida ali, não é bem assim. O microscópio eletrônico, ele não produz imagens coloridas. As imagens produzidas pelo microscópio eletrônico são em preto e branco. Então, aqui é uma imagem de microscopia óptica. Claro que a gente tem que colocar corante, tá? Nos microscópios ópticos, nas lâminas, no objeto que a gente está fixando na lâmina. Mas, a gente consegue visualizar com cor. Na microscopia eletrônica, a gente visualiza coisa em preto e branco, porque está no vácuo, precisa de vácuo para produzir essa imagem, e porque os elétrons são menores que a luz. Não existe o comprimento de luz nessa questão aqui. Só que daí, quando é para fazer uma divulgação científica, para usar para fins educacionais, os caras pegam e dão um tchan na imagem, colocam cores na imagem. Beleza? Bom, vamos ver como é o microscópio eletrônico. Então, nossa, cheio das coisas aí, né? A pessoa mete o olho aqui, igual no microscópio óptico. Não, não mais. Ninguém faz isso. Ninguém coloca olho em microscópio eletrônico, tá? A gente vê na tela do computador, igual vocês estão vendo essa aula agora, ou talvez vocês possam estar vendo pelo celular também, né? Bom, então, como que funciona o microscópio eletrônico? Já falei que ele, ao invés de luz, utiliza elétrons, então tem uma fonte de elétrons. Essa fonte de elétrons faz com que os elétrons passem aqui por uma primeira lente condensadora, depois por uma lente objetiva e, por fim, né, por um detector enfim, passa por um detector da luminescência. E aqui tem uma amostra, beleza? Que eu rabisquei por cima e eu não vou desrabiscar não, vai ficar desse jeito mesmo. Nossa, tá muito complicado isso aqui. Eu sei, eu peguei uma imagem para mostrar que tem várias imagens e nenhuma delas é perfeita, tá? Então, tem um electron gun. O que é um electron gun? É o que está escrito ali atrás. É uma fonte de elétrons. Nenhuma imagem está legal e eu não vou ter tempo de fazer a minha própria. Então, tem a fonte de elétrons. Os elétrons passam por todo um caminho aqui pelo feixe, né? Depois condensa nos elétrons aqui, passa pelas lentes magnéticas, e aqui tem mostra que não vai ser exatamente um insetinho, tá? Tem um exemplo aqui, tem um inseto, mas você vê que todas as imagens estão ruins para representar o elétron, e não vai rolar eu desenhar a minha própria. Não vou ter tempo agora de fazer isso. Talvez num dia presencial, numa lousa, eu encare fazer isso até. Mas aí eu não vou desenhar um inseto, vou desenhar um pontinho verde, igual estava ali atrás. Bom, os elétrons são detectados, né? O que está sendo refletido ali da amostra, e
a gente vai visualizar essa amostra que a gente está vendo no microscópio eletrônico num computador, beleza? Bom, tem dois tipos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de varredura, que a gente abrevia como MEV, no qual um feixe de elétrons move-se para frente e para trás, para frente e para trás, através da superfície da amostra. Isso resulta em uma imagem detalhada da superfície 3D, da superfície tridimensional, como vocês viram na imagem da salmonela ali atrás, que estava colorida, mas originalmente ela é preto e branco. E tem o microscópio eletrônico de transmissão, no qual a amostra ela é cortada em fatias extremamente finas. E um feixe de elétrons atravessa essas fatias. Dá bem mais trabalho de fazer esse aqui, essa imagem, tá? Porque tem que cortar essa imagem em fatias extremamente finas, é bem complicado. Mas isso resulta em imagens detalhadas do interior. Bom, então em comparação, nós temos que o microscópio óptico ele tem um aumento máximo de 1000 vezes. Falamos disso, né? Já o microscópio eletrônico, ele tem um aumento máximo de 300 mil vezes, ou dependendo, até mais, viu? Microscópio óptico, nele é possível observar estruturas vivas. A gente consegue pegar uma amostra de água de lodo, por exemplo, água ali do riozinho ali, colocar ali e de repente observar alguns micro-organismos, né? Agora, no microscópio eletrônico, não é possível observar estruturas vivas, porque a gente coloca tudo ali a vácuo, tá? Na ausência de ar. Não tem oxigênio, dificilmente alguma coisa sobrevive no microscópio eletrônico, não visualizamos estruturas vivas, e na hora que passar um elétron por elas também, que estiver vivo, vai morrer com a radiação. No microscópio óptico é possível observar cores, por mais que a gente aplique corante na grande parte das vezes, e no microscópio eletrônico não é possível observar cores, mas tá legal para fazer uma edição lá e mostrar uma coisa bonita. E o que podemos ver em cada um? No microscópio óptico, podemos ver células eucarióticas, já no microscópio eletrônico, não podemos ver, né, no microscópio óptico, mas no eletrônico podemos ver vírus e algumas células de procariontes. Algumas delas dá para ver no microscópio óptico. No microscópio óptico podemos ver a parede celular vegetal. E no microscópio eletrônico, mas não no óptico, podemos ver a membrana celular. No microscópio óptico podemos ver organelas como plastos, mitocôndrias, flagelos e o núcleo. Já no microscópio eletrônico, podemos ver outras organelas que não é possível no microscópio óptico, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos. No microscópio óptico, podemos ver cromossomos, componentes ali celulares, né, componentes do material genético, como os cromossomos, e podemos ver componentes do cromossomo no microscópio eletrônico, mas não no microscópio óptico, como DNA e proteínas. Então, bom, esse sou eu, vocês já me conhecem talvez, mas antes de acabar, só tem mais um detalhezinho que eu quero mostrar, que tem esse microscópio óptico virtual. E vamos... não tem mais tempo. Eu sabia que não tinha mais tempo, tá? Dá para ver aqui cada componente do microscópio óptico. Mas tá em inglês. Tudo bem. Porque o que a gente vai fazer na próxima aula é explorar ele, tá? Então, aqui você consegue pegar as lâminas, assim, no laboratório, na faculdade, é assim, tem uma caixinha dessa, tá? A lâmina sempre é guardada, organizadinha numa caixinha dessa, e daí a gente escolhe uma amostra, tá? Podemos ver a amostra de plantas, de células de plantas, de raízes de cebola, podemos ver células animais, células de aranhas, células de peixes, enfim, bom, tem coisa aí para ser vista, beleza? E galera, é isso. Valeu, até a próxima.